Oi, Gracileide. Como que tá o som? Consegue me ouvir bem? Esperando aqui a Ana Júlia entrar para a gente poder começar. Fala, Yuri. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Consegue me ver e me ouvir, doutor? Vendo e ouvindo muito bem. Ah, então tá bom, então tá ótimo. E aí, como que estão as coisas? Muita correria hoje. Tá na semana corrida, Ah, né? hoje. Então, na verdade, essa semana eu tô meio off, porque eu tô montando um curso novo. Então, assim, eu só tô finalizando ele. Tô com o meu computador que não sai do meu lado nem um minuto. Até eu finalizar, eu não vou sossegar. Mas acho que até amanhã ele tá finalizado, que sexta eu quero gravar. Mas tá tudo tranquilo, tá mais tranquilo do que eu tava esperando. Ah, ótimo. Logo o pessoal tem novidade por aí, então. Ah, tem sim, é um curso bem diferente, com bastante coisa nova. Então tô querendo me dedicar bastante, com muita coisa prática, com análise do INSS, carta de concessão posteriores à reforma, pegando todas as regras de transição. Então foi aí um momento de bastante dedicação. Se Deus quiser, até quinta tá tudo pronto, doutor. E como está o Que Acre? legal. Tudo em ordem? Tudo quente. Aqui também tá quente, muito quente, nem tá parecendo julho. Nossa, mas aqui é um período bem especial porque a gente começa a entrar num período seco e aí tem muita queimada também, sabe? Então o pessoal abusa e aí fica um clima bem complicado. É, mas agora, se Deus quiser, tudo vai melhorando. Vamos Vai, aguardar esse restinho de ano que passou tão rápido e sem passou muito grandes, rápido. com muitas novidades no É, direito previdenciário e pouca presença, né? Mas virtualmente é, nós estamos todos juntos. o virtual está ajudando muito, né? O pessoal está conseguindo desenvolver um network aí. E previdenciário, muita novidade, né? A gente tava brincando até que piscou, sai uma portaria nova. Uma portaria, sai uma lei, sai alguma coisa nova. É, a gente teve reforma, tem decreto novo, né? Então tem muita coisa acontecendo e com certeza o seu curso aí É, não vem com para. muita coisa, né? Na verdade, a gente está vivendo aí um turbilhão de informações, um turbilhão de alterações da lei. Então, nós tivemos o que? A reforma no finalzinho do ano, né? Dia 12 de Aham. novembro, publicação da publicação não, ela A foi, vigência da emenda, foi né? promulgada no dia 12, publicada no dia 13, e a partir daí a gente começa a viver um turbilhão de emoções, de novidades. Depois veio uma portaria do INSS, primeiro um ofício circular, portaria 450, e agora seguimos aí pelo decreto 10.410, também, mais uma vez, nos tira o sono, nos mantém aí extremamente acordados ao direito previdenciário diante de tantas mudanças. E as diversas portarias que nós estamos tendo por conta da pandemia, a paralisação das atividades presenciais da autarquia, e a gente vai tocando. É um barco que não para, né? Muitas mudanças também referentes aí aos benefícios assistenciais, com a lei anterior. Então, nós estamos vivendo muita coisa nova
e estar atento a essas mudanças é de extrema importância, doutor. Acho que nunca foi tão importante, né, o advogado previdenciarista ele está realmente atuante nas redes sociais, não só nas redes sociais, né, em todos os meios de comunicação para estar esclarecendo as pessoas de tudo que está acontecendo, tem muita coisa. E a gente vê que às vezes a gente nem quem atua às vezes consegue dar conta de ver tudo que está acontecendo, né? Imagina a população de modo geral. Na verdade, é o momento do advogado previdenciário, né? É complicado falar isso para a população, até ela entender. Essa questão é um pouco complexa, mas é o nosso momento, né? É o momento de fazer a diferença na vida do segurado, ainda mais diante das agências fechadas, da ausência de informação, da dificuldade de acesso à plataforma Meu INSS, que muitos segurados não conseguem fazer sozinhos. Então, hoje a gente tem a certeza da indispensabilidade do advogado previdenciário diante da concessão do melhor benefício. Eu falo que conceder benefício, muitos concedem. Agora a gente tem que pensar no melhor benefício, no melhor o quê? No melhor momento para se aposentar. E hoje a gente tem aí essa presença, essa necessidade do profissional advogado previdenciário qualificado. Então a grande diferença hoje é essa. Aquele que trabalha com o direito previdenciário de forma superficial, sem estudar a fundo, sem estar aí atualizado com as mudanças, infelizmente, ele não vai acompanhar o quê? Ele não vai acompanhar com êxito o seu cliente. Então, isso é muito, muito importante. E talvez seja exatamente essa necessidade, né, de estarmos tão atualizados, de estarmos aí diante do quê? Diante de tantas informações que a gente vai ter que passar para o cliente, que o tema da nossa live é muito importante, que é a questão do atendimento, né, doutor Breno? Hoje a gente vê uma necessidade de explorar ao máximo o atendimento ao cliente previdenciário, porque é ali que você vai o quê? É ali que você vai nortear a concessão do melhor benefício. E eu costumo falar para o pessoal, só para voltar um pouquinho aqui a fita, auxílio-doença, pegar atestado médico, juntar e pedir auxílio-doença, todo mundo faz, né? Agora, entender as nuances da coisa e os detalhes, aí tem que se especializar. E tudo isso começa com atendimento, né? É ali que a gente realmente vai filtrar as informações, eu concordo muito com isso. Eu acho que é o momento de entender o que o segurado quer. Né? Até uma vez me perguntou assim, ué, mas ele não quer só aposentar? Não. Né? Às vezes eu recebo clientes aqui que às vezes ele quer, não, eu quero aposentar o mais rápido possível, não me importa o valor que eu vou receber, eu só quero aposentar, só isso. Outros chegam para mim e dizem, não, eu quero aposentar com o melhor valor possível, eu quero saber qual o dia exato para eu ter o melhor benefício, e esse melhor benefício para mim é o maior valor. Né? Então acho que daí é uma pequena parte só da entrevista, né? E tem muita coisa. Então, vou te passar a bola perguntando como que vocês começam o atendimento do cliente, né? Quais são os primeiros passos ali quando ele abre a porta do escritório de vocês. E se também tem um atendimento virtual, como que funciona? Olha, o atendimento virtual aqui para a gente não funciona, tá? Eu sou muito sincera em falar. A única coisa que a gente chama é para fazer um pré-atendimento. Por exemplo, por conta da situação da pandemia, o que a gente estava pedindo? Para quê? Se o segurado tivesse acesso aí à internet, quando eu falo internet, é o WhatsApp, que ele tirasse foto das carteiras de trabalho, da documentação que ele tem, para a gente já fazer o quê? Uma pré-análise, tá? Ou ainda, se é um segurado mais instruído, se tem o quê? Uma filha que pode mandar essa documentação por e-mail, maravilha. Mas é o meu público. O meu público não tem o quê? O meu público não tem esse costume, não tem esse hábito. É muito difícil essa conversa com eles através da internet, tá? Então, a gente foi criando algumas estratégias para atender nesse período, mas é um pouco mais complicado, a gente sabe, mas o atendimento por internet, para nós, não funciona. Eu não trabalho com consultoria para advogados, né? Muita gente pergunta, não, então, quando tem o caso de consultoria, ainda você tem essa possibilidade, manda o processo, faz análise. Agora, para o cliente,
a gente trabalha o quê? O meu pré-atendimento, que pode ser virtual, é para que ele encaminhe as carteiras de trabalho, a documentação que ele tem, geralmente é via WhatsApp, péssimo, inclusive, mal o quê? Mal tirado uma péssima foto, às vezes a gente tem que pedir para a filha, muitos não sabem digitalizar, então isso fica bem complexo para o meu tipo de público. Eu vejo muitos colegas fazendo reunião pelo Zoom. Para o meu cliente, infelizmente, esse tipo de consulta não funciona. Nos casos de planejamento previdenciário, também pedir documentação antes. Esses, inclusive, são o quê? Quando um cliente de planejamento nos procura, é porque já é um cliente mais instruído, é um cliente que já não está com aquela pressa, com aquele ânimo de resolver o problema de forma imediata. Então, nesses casos, a gente o quê? A gente pede a documentação antes, até porque eu dou um prazo aí de 20 dias para realizar o planejamento, se estiver tudo certinho. Então, a gente já pede essa documentação de forma remota, né? Pela internet, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp do escritório. Mas não é comum, Breno. No meu tipo de público, meu tipo de cliente, isso não se aplica. Mas quando ele chega no escritório, a gente sempre procura fazer uma pré-análise. Inclusive, quando se trata de benefícios, o quê? De programados, né? As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e as aposentadorias especiais. Então, a gente sempre pede para aquele o quê? Para que ele leve a documentação, a gente tem uma ficha de atendimento, tenta colher o máximo de informações possíveis, mas a gente não faz a contagem na hora. Nós não damos resposta para o cliente que demanda o quê? Uma análise contributiva na hora, tá? A gente vai fazer contagem ou vai oferecer o planejamento, mas nada na hora. Um prazo útil aí de pelo menos uma semana para estar entregando a nossa análise, a nossa conclusão e muitas vezes requerendo os demais documentos. Em contrapartida, para benefícios por incapacidade, como muito bem você colocou do benefício de auxílio-doença, o cliente geralmente ele já traz o quê? Ele já traz o indeferimento para a gente. Daí a gente começa aí uma apuração dos laudos médicos para ver se realmente a gente consegue configurar uma incapacidade com a documentação que ele tem. Mas o primeiro passo, ele já tem o indeferimento, é analisar o critério o quê? O critério de qualidade segurada e carência. Depois a gente parte aí para análise médica. Mas o primeiro passo geralmente é esse. Vamos analisar o quê? Vamos analisar o vínculo do segurado com a Previdência, os benefícios por incapacidade. Então são atendimentos de toda forma rápido, até porque a gente já é acostumado com isso. Eu sempre falo que eu tenho que segurar o meu cliente ao máximo, no sentido do quê? Que ele quer contar muito problema da doença, quando a gente fala de benefício por incapacidade. A gente tenta cortar, tá? A gente tenta dar uma cortada e fazer o quê? A análise médica, tentar pelo menos fazer uma filtragem aí da análise médica. Tentar ser objetivo, né? O mais objetivo possível, mais objetivo. Porque muitas vezes o cliente quer contar um problema de saúde que ele não tem qualidade segurado. Então não adianta me prender o quê? Não adianta eu me prender a análise médica, a análise de incapacidade dele, uma vez que nem qualidade segurada ele tem. Às vezes a gente tem que analisar o critério de hipossuficiência econômica para talvez pensar no amparo assistencial. Então a gente tem que saber nortear o tipo de atendimento. Ainda mais pós-reforma, porque o cliente ele vem cheio do quê? Ele vem cheio de afirmações, né? Como você falou, eu quero me aposentar. Juntar atestado é fácil. Você quer aposentar, mas você tem certeza que você quer aposentar? Você sabe o que é uma aposentadoria por incapacidade permanente hoje? Então, a hora que você mostra para o cliente o quê? As diferenças, ele assusta. Se eu fizer tudo o que o cliente quer, eu posso o quê? Eu posso prejudicar em muito a vida desse segurado da Previdência. Nós tivemos mudanças bruscas com relação a valor de benefício. Então, o que se tinha, o conceito que se tinha, ele se perdeu. Então, é muito necessário o quê? O bom advogado nortear o atendimento. Não é o que o cliente quer, é o que o advogado tem que oferecer de melhor. Hoje nós trabalhamos travados. Quer aposentar por invalidez? Eu sempre falo isso para o cliente. Quer mesmo? Então tá bom. Então eu vou te mostrar. Hoje eu trabalho muito com as minhas tabelas de atendimento. Quanto que você vai ganhar? Ó, você tem o quê? Você tem 22 anos. Você vai ganhar 64% só.
Mas não é mais 100%? Só se for acidentária a sua aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem realmente que mostrar o melhor para o cliente. Não, eu quero me aposentar. Então, vem aqui. Você vai assinar um terminho, posso entrar com uma ação de conversão ou com uma ação com um pedido alternativo de aposentadoria por incapacidade permanente, mas com a sua anuência. Então, hoje a gente tem que, além de tentar fechar o contrato com o cliente, a gente tem que se proteger, Breno. Infelizmente. Hoje a gente tem que tentar o quê? Tentar se proteger. Eu falo que eu quero morrer trabalhando com previdência, porque eu não acredito que vá acabar. Eu sou muito realizada com a minha profissão, sou muito realizada com o meu escritório. Então, o que eu quero hoje é garantir o melhor benefício para o meu cliente. Às vezes, como você bem disse, o melhor benefício não é o de maior valor, é o benefício que será concedido de forma mais rápida, talvez sem ele ter que passar sempre por perícia médica, talvez esse seja o objetivo dele, mas ele tem que ter ciência do que isso pode o quê? O que isso pode ocasionar com relação a valores. Isso é muito importante. Muito o cliente importante. tenha ciência. Eu sempre falo muito pro pessoal, cálculo, né? Tem que fazer cálculo. Às vezes eu vejo, assim, a gente tem alguns grupos e o pessoal vai, mas o benefício assim não é melhor? Eu digo, cara, cálculo, tem que calcular. Mas não sei calcular, então contrata alguém, né? Ou então aprende. Se não quer pagar ninguém para fazer cálculo, aprende. Mas tem que saber, porque é um ponto muito importante do benefício. Me chamou a atenção muito, que é uma coisa que eu adoto desde antes de formar, assim, desde o escritório modelo da faculdade, a ficha de atendimento. Né? Você falou bastante aí que anota, que pega a assinatura do cliente. Quando eu estava na faculdade ainda, chegou a professora do escritório modelo, chegou lá comentando um caso que ela estava assistindo a audiência e o cliente olhou para o advogado e disse, eu não te falei isso. Né? E aí o advogado ficou sem saber o que fazer ali no meio da audiência, com todo mundo lá, juiz, a outra parte. Né? Primeira dica prática, então, aqui, formulário de atendimento. E eu comecei a adotar isso desde cedo. Vocês adotam aí, pela fala, né? Já percebi que adotam. Como que vocês estruturam esse formulário de atendimento? Quais perguntas básicas? Aquela informação que não pode faltar. Não importa se ele chegou lá para pedir um auxílio-doença ou uma aposentadoria. Informações que não pode faltar nessa primeira análise. Na verdade, hoje, gente, durante muitos anos eu trabalhei com formulário impresso. Hoje a gente trabalha com formulário dentro de um sistema, tá? A gente tem um sistema de cliente, que é um sistema o quê? Um sistema que é interligado, porque talvez o meu escritório, a gente chama que é uma linha de produção. Muitas vezes um faz o atendimento da semana, o outro faz a contagem, o outro faz a execução. Então, tudo precisa estar o quê? Interligado, tá? Então, quando a gente começa o atendimento, a gente tenta realmente o quê? O mais importante é garantir a documentação que o cliente está deixando. Então, eu tenho um termo do quê? De retenção de documentos, ele está deixando 3 carteiras de trabalho. Então, isso é muito importante que ele tenha ciência do que ele está deixando. Eu falo que mais do que qualquer pergunta, mais do que qualquer informação, tá? Muitas vezes, se o cliente, o quê? Se o cliente, hoje, por conta da possibilidade de acumulação de benefícios entre pensão e aposentadorias, né? Nós temos aí hoje um novo critério do artigo 24 da emenda, que pode diminuir um dos benefícios, a gente faz essa pergunta. Se ele já recebe pensão de mulher ou de companheira, tudo isso para quê? Visando o melhor benefício para ele, tá? Obviamente, nós vamos o quê? Se tiver senha do meu INSS, é a primeira coisa. Porque hoje não tem atendimento, Breno, mais sem acesso ao quê? Sem acesso ao meu INSS. Eu quero ver o CNIS dele. Eu quero ver quantos pedidos de auxílio-doença ele fez, se tem pedido indeferido. Hoje, nesses períodos de pandemia, eu estou entrando muito com a ação judicial de benefícios por incapacidade, de benefícios que foram indeferidos há pouco tempo, e que o cliente nem passa essa informação, ele só fala do quê? Da juntada de documento que não deu certo. Então, muitas vezes eu estou conseguindo trabalhar. Então, isso é importante. O acesso ao portal Meu INSS. Ele fala mais do que qualquer atendimento. E hoje, no nosso sistema, a gente já deixa a senha do cliente cadastrado. Se o cliente não tem, nós vamos fazer o quê? A senha. Mas se ele tem, a gente pede o quê? Para que ele passe, para a gente ter uma noção global
do que nos espera. A questão de atividades especiais, a questão de insalubridade, a gente vai pedir o quê? A documentação referente aí ao enquadramento das atividades, PPP, o DIRBEM, DSS 8030, tudo que ele tem. A gente sempre vai pedindo documentação. O que a gente quer, eu sempre falo, Breno, você pode me contar a maior história do mundo. Você pode chorar na minha frente como cliente, eu não acredito. Eu não acredito mesmo. Eu só acredito quando chega o quê? Quando chega o papel. Então é aquela coisa. Eu trabalho, vai fazer 20 anos que eu trabalho com previdência. E quantas vezes eu ouvi um cliente falando, eu trabalho há mais de 40 anos. Mas você trabalha, mas contribuído, registrado, você não teve tudo isso. Você nunca pagou carnê. Então, assim, o meu norte, mais do que qualquer atendimento, é documento. Se você me perguntar o que eu mais prezo no documento é segurar a documentação e mostrar o quê? E mostrar para o cliente que ele está deixando comigo. A organização hoje é a base no nosso escritório. Até por isso eu tenho aí um curso de gestão que, graças a Deus, estava, né? Agora deu uma parada na 24ª edição. Porque o escritório ele é mais organizado. Eu falo que o que tem de diferente no meu escritório realmente é o quê? É a organização, é esse passo a passo do atendimento. O meu atendimento não tem nada o quê? Ele não tem nenhum grande segredo. É responder formulário, tá? Qualidade de segurado, verificar o quê? Carência em casos de benefícios por incapacidade. Hoje eu trabalho muito com as minhas tabelas. Eu criei para vocês atenderem, mas eu uso, é um cliente o quê? É um cliente com espondilioartrose. Ele é isento de carência. Maravilha. Olhei lá, tá ok? Ótimo. Vamos analisar agora. Pré-existência não tinha. Vamos analisar tudo isso, tá? E a minha base é o CNIS. Eu não trabalho sem CNIS. Hoje eu não trabalho sem meu INSS. Por quê? Porque ali eu já vejo se ele deu entrada em outros auxílios doença, se teve doença pré-existente, se alguma vez ele provocou autarquia. Hoje, o norte para atendimento, portal meu INSS. Eu já não acredito no que o cliente fala, eu só acredito a hora que ele me mostra o quê? A hora que ele me mostra o CNIS, a hora que ele me traz documentos que afastem talvez o quê? Algum dado, ou que não constem no CNIS, ou que venham o quê? Venham acrescentar no tempo dele ou na vida laboral dele. Legal. O meu INSS hoje é fundamental, né? Tá praticamente tudo lá. O INSS prorrogou mais uma vez, né, a abertura das agências, então é realmente impossível. Sem falar que, mesmo com a agência aberta, se deslocar do escritório hoje para ir para o INSS, para pegar trânsito, fila e pegar um documento, não tem mais cabimento. O advogado ele tem que estar preparado e saber manusear esse sistema. Ficha de atendimento, eu também uso aqui, né? E aí eu faço esse mesmo cruzamento de dados. Então, eu pego o CNIS, as declarações dele, e aí vou cruzando. Aqui você falou uma coisa, não está no CNIS. Então, cadê o documento disso? Né? Se for carteira de trabalho, relativamente tranquilo. Eu gosto muito de pedir também extrato de FGTS. Eu acho que é um documento assim muito... Pelo menos aqui comigo, quando eu uso, ele sempre supre bem. Se está anotado na carteira, está no FGTS, não está no CNIS, costuma passar bem fácil. Alguns casos passa só a carteira, né? Mas quando está o FGTS junto, é muito tranquilo aqui para mim. O artigo 60 da IN, ele fala o quê? O artigo 60, ele é muito claro, que se você tiver carteira de trabalho contemporânea com data de início, o quê? Data de emissão anterior à data fim do primeiro vínculo. E tiver o quê? Anotações referentes a férias, aumento salarial, mudança de função, que ele pode suprir algum dado, alguma omissão. Então, eu trabalho muito esse artigo 60 da IN 77 administrativamente também, tá? Mas, óbvio, extrato analítico da CEF é muito importante. Termo de rescisão de contrato de trabalho, um documento que tem data de início e data de fim. Nós temos o quê? Nós temos o imposto de renda que eles gostam, ficha de registro, livro de registro de empregado, tá? Se a pessoa recebeu seguro-desemprego também, data de início, data de fim, é um documento hábil para provar. Nós temos meios de provas muito bons. O que a gente precisa é fazer o quê? A gente tem que fazer um pré-processo administrativo muito bom. Porque a hora que pede esse documento, ele já está na mão. Na verdade, a nossa função não é nem deixá-lo pedir. É já o quê? Tendo em vista a omissão no CNIS, eu vou apresentá-lo para o quê?
para comprovar a data fim ou a data do que ou o vínculo que não conste, que está omisso no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O que é muito importante, o artigo 19 do decreto, já com redação dada aí pelo 10.410, ele continua trazendo a carteira de trabalho como prova. Então é muito importante a gente o quê? A gente manter esses dados, essa documentação. Pelo amor de Deus, que é isso, requerimento administrativo perfeito. Eu sou uma adepta desse requerimento administrativo perfeito, bem montado, bem analisado, aí tentando chamar a atenção do analista, daquele que vai analisar o processo administrativo, para casos aí, para pontos específicos que estão omissos dentro do sistema. Hoje, Breno, nós trabalhamos com automação. O que está lá, ele vai, se você não chamar a atenção, vai passar o que está no sistema. Passa direto. Eu faço muito teste. Eu estou fazendo teste. Pode falar. Eu estava até comentando esses dias com uns colegas que estavam reclamando. Eles dizem, eu faço tudo, o cliente disse que eu não fiz, não sei o que. Eu digo, cara, fez um requerimento? Tu pegou a procuração, fez um requerimento, assinou, entregou lá no INSS? Não, só apertei lá no meu INSS e dei entrada. Cara, o cliente vai reclamar que você não fez nada. Não tem como. Né? Para fazer o que está no sistema, a pessoa faz. Às vezes até intuitivo. Se ela for um pouquinho mais instruída, ela faz. Então, fazer o requerimento, chamar essas atenções, não deveria ser, mas termina sendo um diferencial. Né? Apontar onde que está o erro e está aqui a documentação comprovando isso. Eu sempre falo que o meu objetivo não é os maiores atrasados. A minha maior satisfação é o cliente recebendo antes. O cliente recebendo um benefício de forma que ele recebendo de forma célere a concessão do melhor benefício, independente se ele vai ter milhares de atrasados ou não, isso não é o interessante. A minha intenção é conceder o benefício da forma mais rápida. Eu gostei muito do decreto, o pessoal tirar sarro, porque eu vi muitos advogados, mas muitos, fazendo o quê? Para enrolar processo. Davam entrada, tá? E depois juntavam documentação no recurso, só para prorrogar o quê? Só para prorrogar a análise, para ganhar mais atrasado. Eu já vi muitos colegas fazendo isso, muitos. Por quê? Porque retroagia a DER, tá? A apresentação de nova documentação não interferia na DER e agora interfere. Então, infelizmente, nós acabamos pagando aí pelo mal colega. Nós acabamos ficando taxados aí de advogados que só querem roubar dinheiro. Então, é complicado isso, que quer se aproveitar de velhinho e de doente, não é. O nosso trabalho bem feito, de forma célere, um pré-processo administrativo que eu chamo de perfeito, ele pode trazer o quê? Ele pode trazer celeridade, ele pode realmente fazer a cobertura do risco social em tempo recorde. Miriam, você não acredita cada coisa que eu já vi, cada coisa que você fala, não é possível, não é possível, chega a ser triste realmente as coisas que a gente acaba vendo aí nesse universo previdenciário, exatamente, passando necessidade, tá? E é isso que eles ficam. Então, o nosso objetivo é ser rápido. O que a gente faz no escritório é o que eu falo, é linha de produção. Então, nós temos um sistema que agenda a data do quê? A gente agenda a data de entrada, quando o cliente vai ter direito, hoje, analisando todas as regras de transição. Eu acabei de fazer uma análise agora aqui, porque a gente acaba sendo curioso, né, Breno? Então, cliente que está ali, entre regra de 50% e regra de pedágio de 100%. Tem cliente que não quer esperar o 100%. E muitas vezes não é que não quer, não pode. É cliente que está o quê? É cliente que está deixando de receber e pagando. O cliente quer parar de pagar para passar a receber. Ele está desempregado, ele está gastando com contribuição. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado, tá? Então, hoje é muito complexo. Miller, é para exigência também. Então, a gente vai ter que tomar... Eles falam o quê? Eles falam em documentação após a decisão, tá? Após decisão do INSS. Então, no meu entendimento, é indeferimento. Mas se for uma exigência em fase de recurso, aí nós vamos o quê? Nós vamos pensar que pode ocasionar também, tá? Grandes escritórios famosos fazem muito isso. Isso é bom porque vai ter que filtrar, né?
Agora, quem costuma fazer esse tipo de prática, seja por má fé, seja porque não gosta de estudar o processo administrativo, vai ter que parar com isso. Não tem jeito, porque senão vai prejudicar. Se o objetivo for só receber ali os atrasados, dançou, não vai ter mais como. Então, o advogado ele tem que estar atento a isso, é muito mais rápido. E tem uma vantagem, mesmo que o processo venha demorar um pouco, a gente não tem mais não precisa esperar a sistemática de RPV, né? Então, o processo administrativo ele termina sendo muito vantajoso. Além de ser mais rápido, pode falar. O processo administrativo, ele é rápido. Eu não trabalho com conselho de recursos. Eu só trabalho eu brinco que eu trabalho só até o final da agência. Eu vou para o judiciário. Então, eu paro o quê? Eu não trabalho no conselho, nem junto e nem caixa. Uhum. INSS decidiu, a partir daí o meu passo é o quê? O meu passo realmente é a justiça. Mas eu tenho colegas que trabalham de recursos e são muito felizes. É que eu brinco que, por enquanto, eu trabalho com o judiciário porque o time está ganhando. Se o time deixar de ganhar, a gente vira esse jogo. Eu acho que não existe assim uma coisa que fórmula mágica, né? Cada um tem a sua metodologia e vai conhecendo a sua região. O Brasil é muito grande, então cada canto termina adotando algumas práticas um pouco diferentes. Eu já vi gente falando de coisas, aqui não dá certo isso. Cara, aqui para mim dá super certo. Né? Então, conhecer a sua sistemática. E como você falou, tem uma linha de produção aí, né? Vocês têm uma sistemática de gestão já bem definida. Então, conhecer como que isso acontece dentro do escritório é importante. Até porque se passar para um colega, né? Eu acredito que isso deve acontecer. De repente alguém ficou doente ou alguém precisa sair de férias, outro advogado vai ter que dar continuidade nisso. E tendo esse processo bem mapeado, bem delineado e tudo anotado, quem pegar o processo consegue dar andamento nele. Acredito que vocês tenham isso bem alinhado aí. Realmente, eu falo que não sou eu, tá? Quem alinhou, quem fez toda essa parte foi meu marido, né? Que ele é extremamente organizado e ele que adotou o quê? Ele que adotou aí algumas sistemáticas, inclusive com essa questão de tecnologia. Eu, particularmente, nunca gostei de nada disso, tanto que eu tenho dificuldade, mas ele que criou o sistema, o nosso sistema, ele não é um sistema, é um sistema que foi desenvolvido para a gente, com contagem atrelada, porque ele sabe toda a minha dificuldade de manuseio, tá? Então, são sistema simples, sistema que gera documento. Por quê? Porque o atendimento muitas vezes tem que ser rápido, porque nós precisamos o quê? Toda a documentação de processo administrativo, todos os requerimentos, procuração do INSS já estão no sistema, para que realmente o quê? Ande nessa linha de produção. Para que a gente não tenha que ficar ligando para o cliente vir assinar, ou para trazer um comprovante de residência atualizado. Então, toda a linha de produção, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo respeitada. E, obviamente, tem coisa que só eu faço? Tem coisa que só eu faço. Hoje tem coisa que só ele faz? Tem coisa que só ele faz. O meu sócio, para fechar um contrato, anos-luz melhor que eu. Eu fico travada, não gosto. Então, todo o quê? É toda uma linha de... É realmente uma linha de produção. É como se fosse um carro. A gente vai montando ele desde o começo, pecinha por pecinha, até chegar na hora aí da concessão do benefício. Legal falar isso, porque tem alguns escritórios hoje que adotam um modelo mais ou menos, tipos de advogado, né? Vamos dizer assim. Tem um advogado que fecha contrato, tem um advogado que faz o back office, tem um advogado que faz não sei o quê. Aí vocês estão adotando essa mesma sistemática, então, assim, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Na verdade, a gente acaba o quê? A gente acaba tendo cada um a sua função bem delineada. Obviamente, tem clientes que só querem ser atendidos, cliente que só quer ser atendido por mim, que é um cliente de planejamento, um cliente o quê? Um cliente que demanda um outro tipo de atenção. Tem toda a linha do quê? A linha de financeiro, banco com cliente. Então, a gente acabou o quê? A gente acabou realmente fazendo essa divisão de tarefas. Eu chamo de divisão de tarefas. A advogada popular está falando, o meu é equipe. Eu nunca trabalhei sozinha. Na verdade, eu fui empregada por muito tempo. Então, eu tentei o quê?
eu tentei trazer todas as falhas que eu via no escritório, que era a falta de organização, para o meu. E o meu marido, ele trabalhou sozinho durante muito tempo e ele se organizava naquilo. Dentro do quê? Dentro do tempo que ele tinha sozinho. Então, ele acabou o quê? Ele acaba realmente o quê? Hoje é só publicação, hoje eu só vou fazer o quê? Controladoria do financeiro. Então, ele sabia fazer essa divisão do eu-keep. E ele conseguiu fazer essa divisão para a gente. Lhe garanto que eu hoje sou a que menos faço em termos de produção. Eu fico com algumas coisas que são mais o quê? Que são mais difíceis, pormenores. Fiquei mais para fazer a conferência final e para fazer as ações das aposentadorias, as coisas novas, benefício por incapacidade, por exemplo, não sou mais eu que faço. Fiz agora essa novidade da Covid, que eu queria o quê? Eu queria que os benefícios fossem processados, acabando com essa história de antecipação. Então, alguma coisa nova eu faço. Agora existe o quê? Já existe uma padronização dentro do escritório. Só vem para mim quando realmente o quê? Quando realmente eles não conseguem aí, quando eles não resolvem. A questão do financeiro, doutor Francisco, aqui é muito alinhado, mas eu não sei quanto paga, eu não sei nada. Literalmente, o financeiro fica na mão o quê? Na mão deles. Tanto que quando eu dou curso de gestão, essa parte, não sou eu quem falo, tá? Parte de planilha, não tenho contato com nada. Recebimento de RPV, pagamento de RPV, quando a gente recebe com procuração certificada. Então, tem toda aí uma sistemática de investimento, eles que cuidam disso para mim. Mas a nossa equipe é bem miúda, bem enxuta, viu, Breno? A gente trabalha numa cidade pequena, mas ela é bem enxuta, mas ela é bem produtiva. E isso é o melhor. Então, hoje dá para a gente trabalhar muito bem aí nessa linha de produção aí que foi instituída e que eu faço o quê? Eu sou um pilarzinho dela, mas sem sombra de dúvidas, hoje o estudo, ele acabou o quê? Às vezes ele acaba me afastando. Por exemplo, nós passamos aí pelo decreto há 2 semanas, então você tem que parar para ver o que isso vai implicar nas novas o quê? Nas novas análises, na questão de tempo, de cômputo. Então, é muito importante que alguém do escritório esteja muito antenado com essas mudanças. Inclusive, quando você vai passar para o atendimento. Porque daí eu preciso que realmente o quê? Eles estejam extremamente atualizados. No período da reforma, quando apareceu as regras de transição, eu passei um período muito, muito sacrificante, porque eu não entendia, eles me perguntavam, o cliente me perguntava, e eu não tinha resposta. Então, eu não sabia o que fazer. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, ferrou. Daí veio o quê? Daí veio um período sabático de estudo. Eu comecei no dia 12 de novembro, eu fui até o dia 16 de janeiro, só estudando. Agora fiquei boa no negócio, mas não saiu o sistema para confirmar que o que eu tinha estudado era certo. Daí veio o sistema em abril. E agora deu uma paralisada aí por conta do quê? Por conta do decreto, tem algumas coisas que vão mudar aí na análise de contagem. Mas com relação às regras de transição, isso é o mais importante, que vocês consigam entender essas 4 regras. E o cliente não consegue. O cliente não consegue, porque para ele é mentira que ele não vai mais se aposentar com 35. Ele vai ter que muitas vezes esperar os 60 para ele aposentar. Ou muitas vezes 65, que ele só vai se aposentar por idade. Ele não consegue ainda dirimir, ele não consegue aceitar isso, infelizmente. Mas eu mostro. Ele pode não acreditar em mim, mas eu mostro. E sempre, todos os meus atendimentos com tabela. Então eu ando, eu até deixei minhas tabelas aqui, porque eu falei, regra 1, regra 2, regra 3, regra 4. Sempre. O senhor vai se enquadrar aqui, na regra 2. Idade mínima, não precisa. O senhor já tem mais de 60. Com 62 aqui, o senhor completa 65, os 35, que vai ser em 2021, não vai precisar de pedágio. Não precisa? Não vai precisar. Então, tudo isso eu tento mostrar para eles. Quando eu fiz a tabela, eu não falo, por que você fez a tabela? Porque eu precisava mostrar. Fiz grande, para ele conseguir visualizar. Então, hoje a gente vive aí um período bom. Um período bom. É interessante essa tabela, porque assim, existem algumas pessoas,
O cliente previdenciário, pelo menos aqui, os meus, muitas vezes não são pessoas tão instruídas, né? Aqui nenhum, aqui o ruim é o instruído, viu, Breno? O mais difícil é o instruído, viu? Só que assim, o ponto que eu quero chegar da tabela é porque a gente mostrando, às vezes, ele vendo, né, facilita o entendimento. Eu até contei esses dias, alguma live aqui, eu não lembro mais com quem foi. Eu estava contando que eu passei uma situação no comecinho, logo que eu comecei a advogar, que eu expliquei tudo pro potencial cliente ali, né? E no outro dia ele voltou no escritório, foi atendido por outro advogado. Por acaso eu estava passando e escutei na hora ele dizendo, mas o advogado me falou assim. Aí eu digo, não foi assim que eu falei, né? Então, se tivesse uma coisa que ele visualizasse, talvez tivesse facilitado ali a minha comunicação naquela hora, e ainda mais com a pouca experiência que eu tinha naquele tempo, né? Então, uma coisa que visualize, com certeza ele teria entendido melhor. Deixa eu dar uma mudada aqui de rumo da coisa. Você falou no começo em relação à objetividade do atendimento, né? Mas falou agora que também tem alguns clientes que querem ser atendidos só por você. E lógico que tem muita coisa envolvida nisso. Tem a expertise, né, de tanto tempo de experiência atuando nessa área. Mas também tem a questão do cliente se identificar contigo, de ter uma empatia ali contigo, de gostar da sua pessoa. Tudo isso termina se misturando muito, né? Então, como que vocês alinham essa questão de ser objetivo, mas também de não estar parecendo que está mandando o cliente embora, que está ali tendo o cuidado e o zelo e a atenção com ele para gerar essa empatia? Deixa eu só responder da tabela, o pessoal está perguntando. Pode deixar o direct, manda aqui no meu Instagram, que depois eu passo o e-mail das tabelas de mesa, tá? Que é feito a venda através de um e-mail. Podem deixar aí, pode me mandar por direct, que depois eu já encaminho o e-mail para vocês das tabelas, tá bom? Por e-mail, pode me pedir ali que eu já passo o e-mail assim que terminar a live. Breno, é assim, o atendimento quando é comigo, é porque realmente a pessoa quer conversar comigo, mas não é tanto pela minha simpatia. Eu brinco que não é por isso. É porque realmente vem de uma indicação, é porque quer o quê? Às vezes vem de fora, porque quer ser atendido por mim. Daí eu falo que é por conta realmente da expertise, né? Pelos anos, pelo nome criado, é mais por isso, ponto. Uhum. Agora, como eu já deixo muito claro para o meu cliente que muitas vezes quem vai dar continuidade nesse atendimento vai ser o Jorge, tá? Ele que vai cuidar, eu só vou ficar por trás dos bastidores. Que é o quê? Eu vou fazer análise, eu faço o primeiro atendimento, se esse cliente exclusivamente quer falar com a Ana Júlia, eu faço o primeiro atendimento, faço o retorno, tá? Na hora de fechar o contrato, eu passo para ele, ele vai explicar tudo, ele vai pedir toda a documentação. Agora, já chegou a ter cliente, não pela simpatia, mas realmente o quê? Ele estava comprando o quê? Aquele nome. Ele queria só que quem cuidasse, que respondesse sempre era ele. Eu lembro que eu tive um cliente, esse foi o mais inesquecível. Ele falou, era um benefício altíssimo, altíssimo, gente. Quando a gente fala altíssimo, é teto, é perto, é 5 mil, 4.800. Aqui não tem nenhum super benefício, um negócio surreal. Não, era benefício fechado para dar no balcão, 61 anos, na época era regra 95. Ele falou, eu só tenho uma exigência, que você fale comigo por WhatsApp. Eu olhei e falei, caramba, né? Eu olhei ali o contrato para fechar. Não, nunca vou me esquecer. Inclusive, assim, deu o benefício dele. Deu administrativamente. Foi em junho de 2018 ainda. Um benefício super alto. Ele era de Campinas. Ele veio de uma indicação de uma aluna. Ele namorava a mãe de uma aluna. E ele queria só tratar comigo o que eu falei, que eu iria responder os WhatsApps dele. Mas é muito pouco, tá? O cliente de massa, de benefício por incapacidade, inclusive, a gente sempre deixa o quê? Claro, por exemplo, eu faço o alinhamento de perícia, eu que faço a orientação para perícia. É uma super orientação? Não, é separar documento, explicar o que ele vai levar. Mas sou eu que faço. Porque eu morro de medo de pré-existência e segurar a boca dele. Então, eu já sei o que eu vou separar. Só isso, tá? Então,
Muitas vezes até o Jorge que fez o primeiro atendimento, vocês até postei dessa história. O Jorge fez o primeiro atendimento, mas na hora da perícia sou eu. Então há uma linha do quê? Há uma linha de produção. Exceto esses clientes que são o quê? São especiais e falam que só querem ser atendidos por mim do início ao fim, mas não tem... São muito raros. São muito raros porque geralmente eu passo a bola para eles, tá? Eu não vou, eu só vou fazer esse atendimento, eu que vou fazer sua análise, eu vou explicar, talvez em qual regra, qual que é o melhor momento para se aposentar, mas depois quem vai tocando o quê? Informações de processo, quem vai tocando aí para pedir uma documentação extra, não vou ser eu. Então, quando esse tipo de cliente começou comigo, eu já passo essas explicações, tá? Mas não tem muito isso. A gente não tem muito. É só realmente aquela pessoa que vem de indicação. Só de indicação. E muitas vezes, tá, Breno? Não é nem da advogada, é da professora. É alguém que conhece pelo meio acadêmico, hoje muito pela internet, mas não tem tanto isso por conta da cidade. Isso não. Entendi. Ó, a Miriam está falando aqui, eu odeio o Zap para cliente. A advogada popular, o cliente manda Zap às 23, final de semana. Acontece muito isso, né? E principalmente quando está ativada aquela confirmação, né? De que viu. Aí ele manda a mensagem 1000 vezes. Ei, viu? Não viu? Porque não me responde. O meu, particularmente, assim, eu gero um pouco de proximidade com os clientes. Eu dou o meu WhatsApp, mas o meu é desativado, a confirmação de mensagem. E eu já comunico, ó, passou do horário comercial. Final de semana, não respondo. Eu até uso o business, eu marco com a etiquetinha, né, para responder. Eu crio uma etiqueta e boto lá responder mensagem. E aí quando volta para o horário comercial ou quando passa o final de semana, eu vou lá e respondo. Mas eu já crio essa cultura desde cedo. Esse negócio de que, pode mandar que eu respondo qualquer horário, eu cortei já faz um bom tempo isso. Porque não tem como. Senão a gente não tem vida também, né? Não trabalhamos com nada assim extremamente urgente, né? Não tem prisão, né? A menos que a pessoa atue na área previdenciária criminal. Mas senão não tem prisão, né? O processo o juiz não vai estar dando sentença meia-noite, né? Não vai ter uma coisa do INSS para cumprir 11 da noite. Então eu, assim, dou um pouco de liberdade, sim, mas eu restringo e já falo desde o começo, ó, passou de tal hora, não adianta que eu não respondo. Se quiser mandar, tudo bem, vai ficar registrado, outra hora eu respondo. Mas ficar respondendo de madrugada, de noite, qualquer hora, 6 da manhã, de jeito nenhum, porque senão dá a mão que é o braço, né? Eu brinco que eu odeio áudio. Áudio eu odeio. Mas, né, para mim são casos realmente muito raros. Até porque quem cuida dessa parte de atendimento, geralmente, quando tem atendimento de massa, eu falo de massa assim, dia de atendimento no meu escritório, quando tinha muita gente, agora por conta da pandemia, a gente não está mais fazendo o dia só de atendimento. Não sou eu, o que eu fico realmente com as perícias e com esses atendimentos especiais. E esses atendimentos, que nem amanhã eu sei que eu tenho um atendimento especial 9h30. Meu marido já falou, amanhã tem uma pessoa que quer que você esteja. Eu já percebi que é importante eu estar lá. Então, a gente se alinha o quê? A gente se alinha dessa maneira, tá? Mas, às vezes eu só dou um pitaco, que a pessoa quer ouvir o meu pitaco, foi procedente, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos recorrer nesse sentido. Então, a gente acaba realmente dando um pitaquinho. Mas não tem tanto essa necessidade de falar comigo. Às vezes só para dar uma orientação, mas eu tenho um problema, Breno, muito grande. E isso eu venho tentando melhorar e melhorei muito. Que era explicar demais nos atendimentos. Era explicar muito, muito. E isso acabava criando até o quê? Até com que eu perdesse o cliente fizesse sozinho. Então, eu acho que me tiraram do atendimento mais por conta disso. É verdade, porque eu sou professora de natureza, eu gosto de explicar, entendeu? Carol, me manda um direct, por favor, tá? Que daí eu te passo o e-mail para solicitar informações sobre as tabelas, por direct. Então, eu gosto de explicar,
contar, fazer cálculo, mostrar. E isso, realmente, olha, esse PPP precisa mudar. Mas por que, doutora, que precisa mudar? Não é por quê, deixa que eu mudo o PPP. Meu marido já fala assim, não tem que ficar explicando para ele o que tem que mudar. Porque ele vai fazer sozinho. Hoje, graças a Deus, o cliente acaba fidelizando, sabendo da necessidade do advogado, mas antes não sabiam, não. Antes eles tentavam pegar a informação e muitas vezes faziam sozinhos. Tá? Por isso que eu gosto do benefício por incapacidade. Porque ele sabe que sozinho ele não vai fazer nada. Ele já tem o não, tá? Ele já tem o não. É exatamente isso, doutora Miriam. Você não pode dar o remédio na primeira consulta. E até, quantas vezes eu olhei cliente, lembra uma vez eu olhei uma cliente, olhei para o meu INSS dela um pouquinho antes da reforma, estava dando 31 anos. Eu olhava aquilo, e era salário mínimo, tá? Não ia adiantar, não tinha idade, não tinha nada. Uma empresária que sempre pagou para labora de salário mínimo. Eu olhava, e eu com a tela grande do escritório, atendimento bonito, né? Uma empresária que só queria falar comigo. Eu olhando o portal do meu INSS, eu falava 31. Eu falava, agora eu preciso analisar se tem extemporaneidade, indicador. Por quê? O cliente olhou aquilo, ele já viu que tinha dado tempo. Falei, vou analisar melhor. E na semana que vem a gente volta a conversar. Por quê? Na semana que vem? Porque eu pensar até a estratégia que eu vou fazer para fechar esse contrato, que aparentemente é simples, mas que pode não ser. Que pode não ser. E ele não vai conseguir muitas vezes fazer sozinho. Então é importante o quê? É importante a gente saber vender o nosso peixe. Isso é o mais importante, é o mais importante. A Silvane Fragoso está falando aqui, ó, com os anos aprendi que o pulo do gato é meu. E é isso, né? A gente é explicar, esclarecer, mas o caminho certinho da coisa não pode dar, porque ainda mais quando é administrativo, né? Ele pode fazer ali sozinho, sem advogado. Então, e às vezes até no judicial, né? Ele vai lá na termação, se for ali dentro do limite do juzgado especial, ele vai na termação, faz, perdeu todo o teu tempo, muitas vezes não cobrou nem consulta, né? Que é uma prática bem comum na maioria dos escritórios previdenciários, então perdeu todo o tempo, explicou tudo. Nessa de explicar tudo vai 1 hora, vai 2 horas, né? E aí não colhe nenhum fruto desse negócio. Eu gosto também de explicar, mas às vezes eu tento botar um pouquinho de tecnicismo no meio, né? A pessoa quer saber muito detalhe, eu digo, ó, isso aqui é uma questão, mais técnica, é assim, aí eu uso uma linguagem mais técnica também. Aí ele cria, é difícil. O nome já é difícil, então... E aí termina dando certo, né? A melhor coisa, Breno, quando apareceu o portal do meu INSS, com a possibilidade de ter uma simulação de tempo, que se você só puxava os dados, ela aparecia, eu falei, agora acabou. Porque o primeiro passo do meu atendimento é a contagem. Agora o sistema faz. Só que eu nunca ia imaginar que o sistema ele fosse ser o meu maior aliado para fechar o contrato. Por quê? Porque dificilmente está certo. Então, o que eu mostro para o cliente? O INSS está dizendo que você tem isso. E eu estou tentando chegar nisso. Aqui é um comparativo sem tamanho. É maravilhoso. O CNIS na mão é a melhor coisa. Olha esse monte de indicador. Não está fechado o vínculo, eu vou ter que fechar. Então, é realmente o quê? Hoje, o INSS, ele me dá subsídio para fechar o contrato. Ele é meu maior aliado. Eu nunca ia imaginar que eu ia falar isso. Com certeza. Nunca. Eu gosto muito de mostrar os furos, né? Essa mesma ideia dos indicadores, né? Eu pego, tá a carteira de trabalho. Ó, tá vendo tua carteira, tá anotado. Tá vendo aqui? Não tem. E aí, como é que resolve? Né? Então, a pessoa não sabe essa mesma ideia dos indicadores. Ele tem esse monte de penícia aqui para resolver. Vai conseguir fazer sozinho? A Miriam tá falando aqui, ó. Ele vem... Deve ser com outro advogado. Deve ser, tira dúvida e vai com outro advogado. Alguma coisa assim. Uma coisa bem... Já aconteceu comigo isso. Eu fiquei muito brabo na época. Inclusive, era uma pessoa que estudou comigo na faculdade, né? E aí me ligou, eu queria conversar contigo, não sei o que e tal. E, tá, legal, né? Deve estar advogando. Vem, vamos tomar um café.
E aí chegou, a gente trocou um monte de ideia de como é que era o processo e tudo, entreguei toda a... Ah, não, legal, bem, obrigado. É porque eu contratei um advogado e queria saber se ele está fazendo certo. Pô, esse deu vontade. É assim, é complicado. Infelizmente, eu ainda sou extremamente vaidosa. E quando a pessoa já fala, eu tô com uma ação, tô com outra pessoa. Parece que eu mudo, eu me transformo. E o meu marido, numa calma, ele fala, ele quer atender bem porque ele quer que o cliente volte, porque pode ser que não desse que não dê certo e que ele volte. Mas, enfim, eu tenho um jogo de vaidade que às vezes me bloqueia. E eu preciso melhorar isso. Eu sei que eu preciso. Até esses dias eu faço tratamento com o médico, e eu falei, eu quero telefone, me passa o WhatsApp do médico. É o médico que dá o WhatsApp, tá, gente? Daí o Jorge falou, por quê? Eu falei, porque eu vi tal coisa na internet. Ele falou, você não vai mandar o quê? Você não vai mandar o WhatsApp pro médico porque você viu alguma notícia na internet, né? Daí ele falou, porque você tá fazendo igual aos seus clientes, que vem o quê? Reportagem do jornal agora, e acabam o quê? E acabam fazendo esse tipo de indagação para você. E você fica brava, falando que ouviu, um exemplo, o doutor Breno falar na live que se aposenta com 35 anos sem pedágio. Por que eu não me aposento? Eu falo, meu tio, toda vez ele fala para mim, é porque eu vi tal advogado falando, e eu fico com raivinha, eu falo, vai lá com ele. Então, é uma vaidade, mas a gente tem o quê? A gente tem que abrir um pouquinho mão essa vaidade. Até porque a nossa atividade é uma atividade comercial. É uma atividade comercial. Então, a gente realmente o quê? Nós somos prestadores de serviço, nós temos uma expertise a oferecer para o segurado, mas talvez ele também não se simpatize com a gente, talvez o peixe do outro foi melhor. Então, a gente tem o quê? A gente tem que abaixar um pouquinho a guarda. Eu digo para você, eu tenho grande dificuldade para isso. Começou a falar de outra, porque fulano, eu sou sobrinha do advogado e tal. Por que você não vai no seu tio, então? O que você está fazendo aqui? Então, eu dou uns cortes e isso é péssimo. É péssimo, não gosto. Eu sinto que eu tenho que melhorar muito, tirar um pouquinho essa vaidade profissional. Mas isso pode terminar... Eita, vai cortar a gente, 2 minutos. Isso pode ser interessante... Já? Isso pode ser interessante quando a gente começa a falar vou mudar um pouco, tá, o tema. Quando fala em gatilhos mentais, às vezes essa questão do desapego do cliente termina fazendo ele fechar, né? Tem um cara que ele fala muito assim, você tem que mostrar interesse, mas não que está desesperado para fechar o contrato, né? Então, tudo bem. Tem outro? Legal, se ele está falando que você quer ouvir e acha que isso está certo, vai lá. E muitas vezes essa informação, por você não ter confrontado o cliente, faz com que ele feche o contrato contigo. É muito interessante. Outro ponto eu particularmente não gosto de atender se já tem advogado, né? Eu não vejo processo, eu também não. A única coisa, vamos supor, ele me contrata para fazer uma simulação de tempo e para passar um parecer sobre tempo. Isso sim. Agora, deixa eu ver, eu já entrei, depois disso ele fala, eu já entrei com a ação. Eu falo, não, com relação à ação do colega, eu não vou olhar. Eu estou passando o meu parecer de tempo com relação a seu CNIS e suas carteiras. Mas nem analisar o processo. Você não pode dar uma olhada? Não posso. Não posso porque... Eu falo logo que o código de ética eu acho um absurdo realmente. Eu acho que eu também não tenho eu não tenho direito de fazer isso com o colega. Eu acho que é um absurdo. Eu falo logo que o código de ética proíbe. E aí corta a conversa daí já. Não prossigo com essa... Ana, 15 segundos. Mensagem final aí pro pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Pode dar o teu recado. Breno, obrigada a você. Falando de atendimento, tem uma frase que eu gosto